De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio, o Tricolor venceu a equipe do Atlético Mineiro em casa pelo placar de 2-1, tendo um jogador a mais desde boa parte do primeiro tempo, e o Grêmio acaba chegando numa outra condição para o Clássico Grenal, né? Uma vitória que dá moral e que tem elementos aí de um novo Grêmio, inclusive falado pelo técnico Luiz Castro na entrevista coletiva. O Grêmio que também acertou a rescisão de Gustavo Cuéllar, e nós vamos falar aqui de todos os valores, de tudo que envolve essa negociação milionária do Grêmio para mandar um jogador embora, né? Não é nem para contratação desse atleta, é para que ele deixe o clube. E por que que o Grêmio toma este movimento, né? Por que que não mantém o jogador aqui? A gente vai falar sobre tudo isso em detalhes depois da sua moral aqui, de você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, porque você sabe, né? Se deixar o like, mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena. Se inscrevendo e ativando o sininho, vai receber aviso aí no seu celular, sempre que tiver vídeo novo, tem vídeo todo dia, e aí, tendo vídeo, você recebe o aviso e fica sabendo antes de todo mundo, beleza? Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a vitória do Grêmio, né? 2-1 diante do Atlético Mineiro, um time do Grêmio muito diferente, né? Com Pavon de lateral direito, com Gustavo Martins e Vieri na zaga, uma zaga bem mais jovem, né? Na comparação com outros compromissos, outros jogos do Grêmio, nessa temporada de 2026, inclusive, com o técnico Luiz Castro. Uma titularidade pro enamorado também, né? À medida que o Pavon jogou mais para trás. E a titularidade do Mac, né? Que era pedida por muita gente e acabou acontecendo junto do Nardoni, que estreou com a camisa gremista. Então, muitas atrações nesse dito novo Grêmio, né? Do técnico Luiz Castro. E isso foi colocado, inclusive, para ele na entrevista coletiva, né? Dessa mudança de fotografia do grupo de jogadores, da escalação, sobre essa entrada do Mac, né? Ele disse que gosta muito do jogador, que também tem um cuidado para não destruir aquilo que foi construído no processo de subida desse jogador para o profissional até agora, mas que ele tem tamanho, por exemplo, para jogar um Grenal, né? Que vai ser reavaliada ainda a situação do Monsalve, do William, que são jogadores também daquela função, mas que ele, Mac, tem tamanho para isso, né? Que ele tem gostado das atuações do Mac. Eu não vou entrar aqui no campo de opinião, porque vocês sabem como é que é a função aqui no canal, né? Mas, no esquema de hoje contra o Atlético Mineiro, o Luiz Castro colocou um primeiro volante posicionado, que foi o Noriega, e dois jogadores mais à frente, o Nardoni e o Gabriel Mac. E aí o Luiz Castro, na sua entrevista coletiva, disse que pode ir mudando essa configuração, né? Que ele pode jogar com dois jogadores alinhados, aí, por exemplo, um Nardoni mais recuado e um outro meia, né, um cara naquela posição ali sozinho, de certa forma, né, com os volantes recuados, mas que ele, Luiz Castro, prefere esse tripé, né, esse camisa 5, sozinho e dos outros dois caras mais à frente. Então ele acha que isso potencializa o jogo do Nardoni, por exemplo, né, que joga tanto mais pelo lado esquerdo como pelo lado direito, ocupa os dois corredores e dá um equilíbrio importante. Ele valorizou, né, a entrada do Nardoni também nessa entrevista coletiva, mas pontuou que o Arthur é um cara que volta para o Grenal, então tem várias peças aí para montar a equipe do final de semana. Além disso, né, ele rasgou elogios ao Pavon, quando ele foi questionado, né, se, por exemplo, o time com Pavon poderia jogar fora de casa, né, com Pavon e Marlon, poderia jogar fora de casa porque são jogadores com uma vocação bastante ofensiva, e aí o Luiz Castro respondeu, né, perguntou na verdade para o repórter: você acha que o Pavon e o Marlon defenderam mal? Eu acho que não. E ele, Luiz Castro, disse isso, né? E o repórter também, não é a minha opinião aqui a respeito disso. E aí ele, nessa resposta, disse, né, que o Pavon teve ali uma questão meramente física, de na reta final do jogo não estar mais aguentando fisicamente o tranco, porque tinha um desgaste de adaptação à função de novo, né? E de novo porque ele já jogou no Boca nessa posição, né? Fez 4 jogos pelo menos no Boca como lateral direito, então tinha um desgaste do Pavon de ser readaptado, e enquanto isso o Marlon foi o que foi, né? Fisicamente falando. Então o Luiz Castro entende que o time pode ter essa construção de Pavon e de Marlon juntos como laterais, inclusive dando sequência para esses jogadores, né? Especialmente para o Pavon ali, porque o Marlon já é o titular absoluto da lateral esquerda. E o Pavon, ele foi elogiado pelo Luiz Castro também por
virar esse cenário, né, de ser um jogador que era muito criticado pela torcida e que hoje teve um outro ambiente, né, dentro da arena, foi aplaudido, foi muito apoiado pelo torcedor diante do Atlético Mineiro. Então o Pavon se coloca aí como uma das principais alternativas do Luiz Castro para a lateral direita e uma das grandes novidades, né, apresentadas pelo treinador, mesmo que ele já tenha colocado o jogador ali como uma opção de jogo, né, uma situação de jogo, e ele agora escala o Pavon desde o início como lateral direito. Eu tinha falado nos setoristas e falo agora aqui no canal também, né? Não é necessariamente uma grande novidade, mas eu conversei com uma pessoa do vestiário do Grêmio que me disse, olha, o Pavon joga com todos os técnicos, né? Jogou com o Renato, jogou com o Quinteiro, jogou com o Mano, tá jogando com o Luiz Castro. Ele tem as suas virtudes, né? Especialmente no sentido de ser um cara que entrega qualquer coisa que o técnico pedir. Se pedir para se jogar de cabeça numa bola, ele vai se jogar. E a pessoa me disse literalmente essa frase, né? Textualmente isso. Se pedir para se jogar de cabeça na bola, ele se joga. Porque, e além disso, o Pavon é um cara que não sente o ambiente. Ou pelo menos ele não desiste em virtude do ambiente. Porque ele já foi criticado em vários jogos, torcida vaiou em vários jogos, e ele nunca deixou de tentar. Mesmo que tenha errado, mesmo que tenha ido mal em jogos, né? Se ele errava um cruzamento, ele pegava a próxima bola e tentava o mesmo cruzamento de novo, né? Tentava fazer a jogada sem se abater com o ambiente. Podia errar 2 vezes, 3, 4, mas ele não baixa a cabeça. Então, o Grêmio e os técnicos valorizam isso, né? Mesmo que não seja um jogador lá que esteja assim 100% nas graças da torcida desde a chegada até o tricolor. Vamos fechar esse vídeo aqui falando do Cuéllar. Esse aí não tá nas graças e tá saindo, inclusive, né? As graças que o Grêmio tá dando é o fato de o jogador tá deixando o clube nesse momento. Porque o Grêmio demorou alguns dias aí, mas selou a saída do Cuéllar. A primeira proposta que o Grêmio fez para parcelar o que tem a pagar para o jogador, e a gente vai falar sobre isso, ela foi recusada. Só que no fim, o Grêmio acabou fechando com o atleta um parcelamento do valor total em parcelas até 2027, metade de 27, tá? Então são 16 meses. Os 10 meses desse ano de 2025 e mais 6 meses do início de 2027, né? Os 6 primeiros meses do próximo ano. E isso é importante para a gente, inclusive, fazer o cálculo, né? O Cuéllar tem um salário aí de R$1.200.000 mensais, então a gente bota aí esse valor, esses 12 milhões, até o fim desse ano, né? Que é relativo até o fim desse contrato que ele teria com o Grêmio, e mais R$4 milhões de luvas e bonificações pela assinatura de contrato que o jogador tem atrasadas, né? O Grêmio tem essa dívida, inclusive, com outros clubes aí também, aliás, com outros jogadores do clube também, né? O Bright White foi o caso mais famoso porque acabou vazando. Mas o Cuéllar também não abriu mão disso, nem de valores a receber do salário e nem dessas luvas, desses valores de pagamento aí, porque ele entendeu que era o seu direito e não quis facilitar isso, né? Isso acabou sendo um dificultador em algum momento para a direção do Grêmio. Então o Grêmio vai pagar esses pelo menos R$16 milhões. Eu não estou contando aqui 13º, férias, que dá para botar aí mais 2 salários pelo menos. Então se a gente fizer o cálculo, a conta de padeiro simples e rápida, né? 12 milhões de salário até o fim do ano, mais os 4 milhões dessas luvas atrasadas, o Grêmio vai pagar para o jogador R$16 milhões, e aí vai pagar isso em 16 meses, então o Grêmio passa de pagar 1.200.000 para pagar 1 milhão para o jogador não estar aqui. E o Grêmio faz isso porque entende que é melhor não ter a notícia aqui, não ter o jogador aqui como um peso, de certa forma, né? Abre o espaço para que outros jogadores possam atuar, mesmo que ele não estivesse jogando, mas entende que melhora o ambiente no treino, melhora a competitividade, tira o exemplo de um cara que não estava brigando pelo seu espaço na visão do Grêmio, né? Isso é o que o Grêmio pensa em relação a isso. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo e fica ligado, hein? Porque a qualquer momento a gente tá de volta por aqui. Valeu?